caído. Você sabe que eu, antes de falar quem é a Maria Fernanda, eu comecei quando eu tinha que estudar vestibular, 16 anos de idade, 16, 17 anos. Então, eu não conseguia ficar lendo, sabe? Assim, quando você leia, você não leia Sei bem falando. como é que é isso. E me dava um sono. Gente, a época de vestibular foi uma época terrível. Então, me dava um sono. E eu comecei... eu brincava que eu era apresentadora do Jornal Nacional. Hoje eu não quero mais ser apresentadora. Mas eu brincava que eu era apresentadora do Jornal Nacional. E aí, eu acho que isso começou a meio que fazer parte da Maria Fernanda. Então, eu comecei brincando de apresentadora e eu estudava em voz alta. Então, hoje a gente vai falar de química, hoje a gente vai falar de lei de Bhaskara. E isso eu fazia em voz alta, de vez em quando minha mãe dizia, Maria Fernanda, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu tô falando com o meu amigo imaginário. Eu tô estudando. Não, meu amigo imaginário. E aí, logo em seguida, eu quis trabalhar, né? Lá em Santa Maria da Boca do Monte. E eu fui trabalhar numa TV. Chamava TV Pampa, era uma afiliada da SBT. Sim. E eu vendia anúncio. Cara, foi uma época que eu caminhei muito na minha vida, sempre de salto alto. Então eu tomei uma lambada, porque chegava final de semana, eu com 17, 18 anos podia sair, fazer festa, balada, eu queria dormir. Lógico. Aí a minha mãe, tu não vai sair, não vai... Cara, me deixa dormir, porque eu preciso dormir, eu preciso repor. Então assim, eu daí comecei vendendo anúncio pro SBT. E aí eu olhava e dizia assim, cara, mas é muito, né? Os anúncios são chatos, as coisas. Aí eu fui fazer uma entrevista com o Souvenir Machado, inclusive eu acho que ele ainda está à frente da TV Pampa. E eu digo, eu quero botar um programa. Imagina eu com 17, 18 anos, eu quero fazer um programa de TV. Mas esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude, tem a pessoa, se a pessoa for inteligente no outro lado, ela no mínimo, ela tem que dar, pô, essa criatura, como é que essa criatura chega na minha frente com essa petulância toda com 17? Isso tem alguma coisa pra ser entregue. Mas eu não sei, acho que não... Aí eu tive a ideia, eu quero fazer um programa de TV, vamos fazer um negócio diferente. Ele disse, o que você quer fazer? Eu digo, eu quero fazer um negócio Shoptime. Ele... Bem abusada, né? Porque não foi um negócio assim simples. Não, eu quero estilo Shoptime. Ele disse, você vai fazer? Eu vou fazer. Você vai entrevistar? Vou entrevistar. Você vai conseguir os patrocínios? Vou fazer. Vou fazer tudo. E fiz tudo. Que legal, Maria. Olha só. Fiz tudo. Parabéns. Então chamava Pampa Shopping. E aí eu tive que... Super nova. E aí eu comecei apresentando o Pampa Shopping. Então eu entrava, né? Dentro pra vender carro. Pessoas, estamos aqui hoje. Vou vender esse automóvel pra você. Sim, claro. Mas eu não fazia só isso, né? Porque eu tinha que vender o anúncio pra esse cara. Vender o patrocínio. Sim. Ir lá pra gravar. Conseguir alguém pra me vestir, pra me maquiar. Putz, que trabalho. Fazer a edição do programa. Tá? Então, assim, e vender os anúncios. A emissora não fazia assim? Claro que não. Aí o negócio estreitou, hein? Amigo, e aí, assim, eu comecei muito cedo nessa parte de entrevistar. Né? Então, assim, eu sempre curti essa vibe de fazer entrevista. Então, pra mim, eu sempre fiz muito mais esse lado daí do que o lado daqui. Então, responder... Mas vamos lá. Quem é a Maria Fernanda Coronel? Eu sou uma gaúcha, né? Eu venho de uma família tradicional de Santa Maria, então a gente tem uma criação bem tradicional. Não é à toa que a gente é coronel. As pessoas perguntam, mas você tem formação coronel? Eu digo, amigo, desde o berço. Você nem sabe a minha patente. E teu pai era militar para Santa Maria? Meu pai não era militar. Não era militar, não. Santa Maria normalmente... Pai é físico, o pai é formado em físico. Nossa. Ele tem doutorado em física. A nossa mãe, a mãe é falecida, mas a mãe também era advogada de direito tributário. Tudo coisa fácil, é só exatas. Super. E aí, assim, então, Maria Fernanda se criou em Santa Maria do Boca do Monte com mais 3 irmãos. Mais 3. Não tinha net naquela época, lembra? Não, filho, um monte de filho. E aí, comecei lá. Lá foi onde eu me casei, acabei tendo um filho. Fui pro Paraná, fiz mais um filho, né? Porque a gente gosta de fazer filho. É bom. É ótimo, né? E daí, vamos lá, acho que em 2015, eu trabalhei muito tempo em telecom. Muito tempo em telecom. E eu, como boa gaúcha, sou bem grossa, né? Sou muito assertiva, eu sou crica. É que eles não nos entendem. Eles não estão acostumados. Não, a pessoa olha assim, o que esse animal tá me xingando? Mas não é. Mas não é isso aí. Mas assim, não sei bem o que é isso. Tu sabe que eu vou falar um negócio, não querendo levantar nenhuma bandeira feminista, porque não é a minha praia. Legal. Mas assim, ó,
Uma coisa é um homem ser assertivo. Outra coisa é a mulher. Entendeu? Então as pessoas olham Maria Fernanda com essas unhas pontudas, essa boca vermelha, esse salto alto, e eu, cara, é isso. E vai ser desse jeito. E eu venho de uma formação NET, atual, claro. Eu lembro de um diretor, naquela época não tinha inteligência emocional, gestor de RH, gestor de RH. Soft skills. E aí nós fomos, eu lembro de uma reunião que nós tivemos em Curitiba, eu acho. E ele falou assim, ele fez toda a reunião, apresentou os números, e ele falou o seguinte: não me interessa como esse resultado vai sair, com sangue, suor e lágrimas, mas eu quero o resultado. Que maravilha, hein? E eu... Opa, é nóis. Falou a linguagem que eu quero. Tu quer sangue? É sangue. Pra mim tá tudo certo. Então eu sempre fui muito assertiva em tudo com os meus filhos. Inclusive eu quero deixar um beijo enorme pro João Vitor e pro João Arthur. Mãe, amo vocês. Mas assim, os meus filhos é não senhora, sim senhora. É isso aí. Porque eu crio os meus filhos sozinha, né? Então quando o João Arthur tinha 6 meses e o João Vitor 6 anos, eu dei a mala pro pai deles. Porque eu não tinha um filho daquela idade, né? Então, assim, os meus filhos eram pequenos. Sensacional. Não, os meus filhos são pequenos, então eu vou criar os meus filhos. E se é pra ficar dividindo boleto, eu pago meus boletos, sozinho. E aí dei a mala pro pai dos meus filhos e seguimos o jogo. Então, a Maria Fernanda fez 2 pós-graduações levando as crianças, um no bebê conforto, o outro ajudando, professor segurando o filho no colo. Foi desse jeito. Mas tá certo, legal. Foi desse jeito. Então, fiz as 2 pós-graduações, trabalhava na NET, que agora é a atual, claro, e fui para Oi. Tive um período na Oi ali, e eu tinha uma gestora, eram 3 lojas, lá em Londrina, uma fechou, ficaram 2 lojas, eu seguia na maior loja de Londrina, mas a gestora era muito amiga da moça que ficava na outra loja de shopping. E aí, no dia 1º, não vou esquecer, dia 1º de abril de 2015, que parece mentira, né? Daí ela foi fazer um remanejo, a loja do shopping foi fechada e ela me chamou. Vem cá. Ela disse, olha só, fechou a loja. E eu sei que tu tem condições de ir muito longe. Legal. Feedback bacana. Não, no dia 1º sendo demitida não é, né? Vamos combinar. Eu com 2 filhos pra criar, sozinha, tinha acabado de me divorciar. Aí ela disse, olha... Eu sei que tu vai longe, mas tô te faltando pra... mas você vai pro longe daqui. Eu sei que tu vai muito longe, mas hoje eu vou te fuder. E foi isso que ela fez. E hoje tô demitida. Daí eu olhei, você tá falando sério? Porque eu não sei, cara. Porque hoje é dia 1º de abril, ela não é sério, Maria Fernanda. Não é pegadinha, não. Não é pegadinha. Nem deixou pro dia 2. Nem pra ser, nem pra dar uma disfarçada. Aí ela, ok. Eu lembro que eu fui pra casa. Arrasada, né? Num apartamento. Porque eu loquei um apartamento que só atravessava a rua. Puta, pra dar praticidade. Sim, porque eu tinha os filhos pequenos, né? Sim. Pra facilitar tudo. Eu tinha me divorciado em 2013. Então, assim, com dinheiro pouco, ganhando 300 pila de pensão. Então, eu fui tentar fazer um negócio... Um malabarismo, né? Claro. Né? Então, eu digo, não, vou pegar esse AP aqui, do ladinho, assim, que fica fácil. Eu lembro que eu fui pro apartamento. Entrei. Chorei. Imagina. Chorei. Porque aí tu fica, cara, como que eu vou fazer pra dar conta de tudo isso daqui? É literalmente aquele instante que entra a corda no pescoço. Super. E que a água bate na bunda e tu diz assim, e agora? Só que tu já tá tão cansado, já tá tão louco que você diz, cara, eu não vou conseguir. E os guris na aula, e eu digo, tá, orar eu não posso. Né? A minha mãe é falecida, faleceu em 2010, e a mãe, ela faleceu de dengue hemorrágica. E a mãe sempre, algumas situações na vida, assim, que eu ligava pra ela e ela dizia assim, não criei filha minha pra ficar chorando nos cantos. Arruma essa maquiagem, coloca o teu salto e vai. Bom. Porque vai dar certo. É isso aí. Aí eu, no meio do choro, Dona Lorraine, né? Daí eu digo, sossegado, vai dar certo. Comecei a mandar mensagem para algumas pessoas que eu conhecia da cidade. Olha, estou à disposição no mercado. E sempre muito assertiva, né? Eu não sei se eu fiz esse gancho, porque eu sempre fui uma pessoa muito direta, muito assertiva. Na NET eu tive alguns problemas para os funcionários. Tem muito paranaense que ele é mais sensível. Aí tu pega uma gaúcha que tira, né? Que bainha, né? A adaga, o cara fica louco. E sempre muito assertiva, sempre muito direta. Saí e digo, cara, eu vou para onde agora? E aí fui convidada para trabalhar numa corretora de seguros. E aí nessa corretora de seguros eu fui convidada para fazer seguro de vida. Só que assim, seguro de vida é de grão em grão.
Não, e é o ramo mais difícil pra trabalhar. Cara, e aí assim, ó, tu imagina eu com 2 filhos pequenos, 300 pila de pensão, um aluguel em um condomínio que não suportava mais a minha renda, porque eu era uma desempregada. Ontem eu tava desempregada, né? Eu digo, cara, não vai rodar. Daí eu chamei o que era o dono da empresa e disse, olha só, eu preciso voar. Me dá um foguete. Daí ele me deu uma planilha. Então vamos vender frota. Na terceira ligação, eu fechei uma frota, que a minha comissão foi R$12 mil. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, né? Que Deus é pai, não é padrasto. É isso aí. E aí eu digo, cara, é isso aqui, ó. E eu fui na reunião para apresentar a frota sem conhecer muito de frota. Que eu era da área de telecom, eu era da área de vendas. Sempre trabalhei com venda, mas não de seguro. E comecei a visitar os clientes. E todos os transportadores. Daí, toda vez que eu chegava na reunião, a gente sentava para conversar e batia um papo e a reunião fluía. E eu comecei a perceber que eu não precisava fazer... malabarismo demais para conseguir. Eu não fingir quem eu não era, entendeu? Eu podia ser a Maria Fernanda Coronel, isso aqui é assim, isso aqui é assado, e sempre nessa, cara, tu pode fazer, isso aqui vai dar errado, não vai te pagar sinistro. Ah, mas o outro corretor, amigo, é o seguinte, condição geral vale para todo mundo. Ah, mas juridicamente, daí é outra conversa. Tá? Mas assim, funciona desse jeito, é preto no branco, não tem meio termo. E eu comecei a reparar que os clientes me admiravam. Pela primeira vez na minha vida, né, na minha trajetória profissional e arrisco a dizer também na pessoal, eu era admirada pela forma. Pela sua essência. Pela minha essência. Isso é bacana. Entendeu? E daí eu comecei a dizer, cara, eu posso ser quem eu sou. Eu posso ser a Maria Fernanda. Eu não preciso criar uma persona para poder transitar nesse mercado. Entende? Assim, ó. E eu era bem aceita. E aí, uma vez eu escutei num corretor assim, mas tu vai ter problema com as esposas dos transportadores. Daí... Não, e aí eu comecei a reparar que as esposas me seguiam no meu Instagram particular, pra te ter uma ideia. E aí elas vinham, cara, eu te sigo, eu gosto muito de ver tua rotina, de saber quem tu é, de ver como que tu te posiciona. O que começou a acontecer? Ao contrário. Super! E aí, ao invés de eu falar com o dono, com o homem, eu falava com a esposa. E o poder persuasão com a esposa é muito a mulher maior. Que manda. Ela que manda. Exatamente. Entendeu? Tanto que até hoje, às vezes, acontece de um corretor bater em algum cliente meu, alguma coisa assim, e ela diz, Maria, tem um corretor aqui, eu já falei pra ele que não tem conversa não. E aí, assim, eu comecei a perceber que eu estava num espaço que me cabia. Sim. E que eu podia contribuir com aquilo. Que eu podia fazer mais. Aí eu comecei a perceber, isso foi 2019, 2020, que eu podia descomplicar o segurança. Opa, legal. Isso é legal. Entende? Eu posso contribuir, porque a gente pode fazer mais, né? Eu acho que a gente tem um legado para deixar. Nós temos uma história para escrever. E a gente não pode ser só do, não, se isso aqui for muito rentável, ok, mas se não for, não ok. E eu digo, eu vou ajudar. Porque a primeira vez que eu peguei uma apólice de seguro de carga, vou confidenciar aqui, tá? Revelações, momento revelações no podcast. Eu peguei uma apólice e eu lembro. O cara pegou e disse assim, tu entende de seguro de carga? O que a gente responde nessa hora? Você dá uma bugada, né? Não, mas é óbvio. Super entendo. Eu sou especialista. Sou especialista. Ué, que isso? Você não entende? Daí eu digo, claro que eu entendo. Eu vou te dar minhas apólices. Você pode ver se você consegue alguma coisa pra mim agora. Só se for agora. É isso aí. E na época, a gente tinha um contato de uma corretora grande em Curitiba. E aí o rapaz, que foi um cara incrível, chamava Myron, eu lembro que eu fui para apresentar a proposta. Eu cheguei em casa com a apólice desse cliente e fui estudar. Conheci o Myron. Você conheceu ele? Da Silvepar. Silvepar. Ele é incrível, Rodrigo. É um querido. Ele e o Rodrigo. Mas assim, eu tive muito mais contato com o Myron. Adoro ele, assim, ele é um cara que ele me ajudou. Porque são poucas as pessoas que param pra te ajudar. Pouquíssimas. São poucas. E ele foi extremamente humano. Porque eu falei pra ele assim, cara, não sei nada. Nada. Daí Senta aqui que eu vou te ajudar. Nada. Ele disse, eu vou te ajudar. Ele falou assim, tu tem fone? Tenho. Ele, então, é o seguinte, tu vai pra reunião, tu vai ler essa apólice
e tu vai pra reunião e nós vamos estar de ponto. E se tiver alguma coisa, tu, por favor, repete a pergunta. E daí, enquanto isso... E aí eu fui pra reunião e comecei. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Primeiro eu imprimi a pólice, tiquei o que eu não sabia, né? Fui estudar pra ver como é que funcionava. Fui pra reunião, fechei a primeira pólice de seguro de carga. Cara. E a parte muito legal disso, para uma mãe, né, que tinha acabado de se divorciar, 2 filhos, com uma estrutura para tocar sozinha, o seguro de carga, ele tem uma comissão recorrente. Isso. Né? Eu digo, cara... É isso que eu quero. É isso aqui. Porque eu venho, né, de uma cultura de telecom, eu trabalhei muitos anos em telecom e era assim, tu nadava o mês inteiro, tu chicoteava a equipe o mês inteiro, batia dia 30 às 18 horas, tu ia pra casa esgotada. E dia 1º começava tudo de novo. Cara, é exaustivo, entende? É insano um negócio assim. E aí eu peguei e disse, fechei a primeira conta. É isso que eu quero pra minha vida. E aí, e fechei a primeira conta sendo eu, Maria que é mais Fernanda. Gostoso, né? Sim. Eu digo, é aqui. E aí, eu abri o canal da Maria do Seguro. Aí eu fiz o quadro Descomplicando o Segurança. Aí veio o quadro Mulheres no Transporte. E, de novo, sem querer defender, né, levantar bandeira de feminismo, mas, assim, a gente também tem que reconhecer o esforço das mulheres que estão no transporte. Claro. A gente entrevistou uma mulher na boleia do caminhão. Foi muito legal a entrevista. Então, assim, fiz esse quadro, Mulheres no Transporte. E aí, começou a dar tudo errado na corretora que eu estava. E aí eu digo, cara, não quero, não me serve mais, porque quando você acredita, né, você tem princípios que você crê, e aonde você está trabalhando choca com os teus princípios, você diz os incomodados, que se retiram. A gente estava no bastidor falando sobre isso.